E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos falar um pouquinho aqui sobre demonstração. É um terror aí de quem faz um curso de matemática, quem faz um profimate, assim, né? Porque como nós somos professores, acabamos trabalhando muito a questão de exercícios, né? A gente vai deixando um pouco de lado essa questão da demonstração. A demonstração é você argumentar, né, utilizando conceitos, conhecimentos matemáticos, de forma para provar que uma determinada coisa de verdade funciona para qualquer situação que você colocar ali no conjunto, no universo que você estiver trabalhando. E isso é bem interessante porque a gente consegue afirmar. E eu falo sempre, pelo menos a minha visão, não tem pesquisa científica sobre isso, mas a demonstração nos ajuda a abrir o leque das nossas informações. Quando a gente passa a resolver muitos exercícios, a gente vai só focando em exercícios, vai ficando fechadinho naquelas caixinhas e a gente esquece do todo. A demonstração ela nos ajuda nisso. A gente pensar mais, abrir a nossa mente mesmo, né? Fazer uma questão mais racional e mais expandida na nossa mente. E isso eu acho que funciona pra caramba assim na nossa situação. Mas o que seria a demonstração? Quando a gente fala em demonstração, a gente fala assim que a gente parte de uma hipótese, certo? E aí para chegar numa determinada tese. Mas o que, que significa uma hipótese? O que, que é uma tese? A hipótese, quando a gente fala numa hipótese, a gente está falando de uma, como podemos dizer assim, né? Das informações que a gente já tem, das informações, deixa eu separar aqui que eu tinha deixado um quadro aqui para falar deles. Ah, tá. Então, a hipótese é o que é dado para a gente, o que, que a gente já tem de concreto, né? Então vamos falar assim. Opa, deixa eu mudar aqui a cor. Então a hipótese para nós é dado, certo? Vou colocar a vírgula. É dado. É o nosso ponto de partida. Então é a informação inicial que eu tenho, né? É o que de fato eu já sei daquilo, o que, que eu posso usar a meu favor para utilizar. A demonstração é utilizar argumentos. Então é utilizar argumentos utilizando a hipótese, né? Utilizando a hipótese para chegar na tese. E aí, a tese é isso. A tese é o que eu quero provar, é onde eu quero chegar. Então, aqui, ó, é o meu objetivo. Eu quero mostrar que aquilo de fato é verídico, que aquilo de fato é verdade. Como que a gente pode fazer? Como que a gente pode fazer essas situações? Como que a gente tem métodos de demonstração? Sim, temos vários métodos de demonstração. Então, a gente tem. Na matemática, a gente fala. Tem quatro métodos, que é bem interessante. Eu vou falar deles aqui, deixa eu mudar a tela aqui. Tem que mudar uma tela para outra. Aqui, página 9. Então, quais são esses quatro métodos? O método, que a gente pode falar, é o método direto. O que é o método direto? Parto diretamente da minha hipótese, certo? E vou deduzindo, né? Vou mostrando, vou trabalhando algebricamente, então até chegar na minha tese. Então é um trabalho, vamos falar assim, um trabalho direto da hipótese para a tese.
Outro método que a gente já viu, e isso daí tem as particularidades, já viram um vídeo aqui eu falando do princípio da indução. O princípio da indução a gente fala que é o método da exaustão também, né? Que a gente utiliza aí. Mas podemos falar, por exemplo, uma que eu gosto também bastante, que também é fácil de visualizar. Eu acho que o método direto é o mais fácil, mas também a contrapositiva. Utiliza-se bastante a contrapositiva, porque às vezes a gente tem uma dificuldade de partir da nossa tese, da nossa hipótese e chegar na nossa tese. Então, agora trabalhando, pensando um pouco de lógica matemática, a gente fala assim, ó, se a gente tem P e isso nos leva a Q, isso implica em Q, a contrapositiva é eu nego a minha tese e isso implica o meu ponto P. E eu vou dar um exemplo mais para frente sobre isso, mas é isso, é a contra... Opa, faltou uma negação aqui. Então, se P implica Q, não Q implica não P. E a gente vai ver mais para frente métodos envolvendo a nossa contrapositiva que fica fácil de visualizar, principalmente quando você trabalha em relação a números, é questão de número par, fala, n ao quadrado é par, n ao quadrado é ímpar, ou n ao quadrado é par, n é par, né? Tem todas umas questões assim envolvendo tudo mais. E aí, não vou colocar o exemplo agora, não lembro de cabeça da afirmação, mas a gente pode falar que é mais ou menos desse sentido. Deixa eu ver se eu tenho uma aqui de não P. Assim, ó. Se n ao quadrado é par, então n é par, né? Tem uma afirmação assim, então se n ao quadrado é par, então n é par. E aí, utilizando a contrapositiva seria mais fácil, mas é um exemplo aí que fica, que a gente utiliza que é mais fácil. Mas mais para frente eu vou colocar todos os métodos que tem. Esse aqui, ó, eu acho, para quem vê, é um dos métodos mais, vamos falar assim, não vou falar difícil, mas eu vou falar que é complicado de você conseguir visualizar. E isso é aquela questão que a gente sempre fala para os nossos alunos. Quanto mais você fizer exercício, mais você vai ficar bom. Demonstração é a mesma coisa. Quanto mais você demonstrar, principalmente demonstrações que envolvem por absurdo, a gente fica bom também, tá? É, Então, essa é uma afirmação que a gente utiliza bastante e a gente tem que chegar numa contradição matemática. A gente fala que a gente supõe que o nosso P, que a nossa hipótese é verdadeira e que a nossa tese não é verdadeira e a gente chega numa contradição matemática, né? A gente chega lá no absurdo matemático. Como assim absurdo matemático? Por exemplo, eu chegar a falar, 2 é ímpar, né? Isso é um absurdo matemático, certo? Então a gente tem algumas técnicas assim. Então eu falo que eu tenho lá, eu quero provar isso aqui, ó. P implica que. Eu chego que P e não Q, certo? P e não Q são verdadeiros, e eu chego então num absurdo matemático, certo? Isso daqui é extremamente válido. Provar por absurdo é bem complicado nessa situação. Opa, deixa eu dar uma diminuída aqui, certo? E por último, e não menos importante, né? Mas a gente trabalha até que pouco, é o método, então, que a gente fala que é da exaustão. Exaustão não é para você provar por mil casos ir lá e falar que é verdadeiro, viu, gente? A gente tem regras a ser seguidas. Então, aqui, na verdade, a gente fala assim, a gente tem um determinado número, um intervalo lá que a gente adere, e aí se você quiser colocar, você tem que falar, quando eu falo exaustão, a gente, vamos falar assim,
demonstra, né? Demonstra para todos os casos possíveis, certo? Então isso daqui é bem importante nesse sentido, porque o método da exaustão a gente só consegue então, como são todos os casos possíveis, a gente só consegue trabalhar nessa situação então se for um conjunto, um intervalo fechado ali, né, um espaço, um conjunto fechado, uma quantidade finita de números, e aí a gente consegue trabalhar, senão a gente não consegue fazer isso. Mas nessa parte eu queria falar isso da demonstração, então pode ser direta, contrapositiva, absurda, exaustão, certo? A gente já viu o princípio da indução, que é um importante método para provar algumas coisas também. É, eu fico que o princípio da indução eu acho que fica tanto na parte de direto, porque você tem que validar para um caso, certo? E a gente trabalha, querendo ou não, um pouco de conceito da exaustão, né? O princípio da indução eu acho que entra em ambos os casos, assim, mas não vem ao caso agora. Essa classificação é importante, é saber demonstrar, né? E para isso, nessa primeira parte, a gente vai mostrar uma demonstração direta. Quando a gente fala em demonstração direta, a gente parte de conjuntos que a gente já conhece. A gente já tem informações necessárias para a gente já trabalhar. Por exemplo, eu chego assim e falo aqui para vocês, olha, é, tem essa seguinte situação. A divide B, certo? Eu falo, opa, eu coloquei aqui minha hipótese. Se A divide B e C divide D, aí eu falo assim, então AC divide BD. Olha só, aí que tá. Eu não tenho informações necessárias ainda, certo? Só olhando isso daqui, vamos lá, sou leigo, não conheço ainda do assunto, sobre isso. Mas quando a gente já trata desse assunto, vamos falar que isso daqui é uma proposição, certo? Eu já devo ter um conhecimento específico antes nessa área, eu já trabalhei com isso para conseguir provar. Senão eu tenho que buscar esses conhecimentos, senão eu não vou conseguir. E aí eu trago uma definição antes para vocês. Se eu trouxer essa definição, vai ficar mais fácil. Qual a definição? A definição de divisibilidade. Que eu falo assim, olha, eu falo que um número, um divisor, ele é inteiro, se ocorre o seguinte, eu falo, se A divide B, acontece isso, C e somente C, né? Existe, eu estou trabalhando sempre nos inteiros aqui, tá? Um Czinho pertencente aos inteiros, tal que esse C eu falo assim, ó, C vezes A é igual a B, certo? Então, a minha definição de divisibilidade, quando eu falo que um número divide o outro, é isso. Existe um Czinho pertencente aos inteiros, trabalhando somente na relação dos inteiros aqui, tudo bem? É bom sempre deixar explícito aqui. Então, aqui em cima, essa minha demonstração A, B, C e D, tá? Todos eles pertencem aos inteiros. Então, eu falo isso daqui. A divide B, C somente C, existe um C pertencente aos inteiros, tal que C vezes A é igual a B. Agora, com essa definição, essa já informação aqui, né, que a gente já traz, fica mais fácil na nossa demonstração. E é a partir desses conhecimentos que a gente vai utilizar. Essa daqui vai ser uma demonstração direta, certo? Então vamos pensar aqui, ó. Então, nossa demonstração, como que vai ficar? Vai ficar o seguinte: se A divide B, né? Já tem aqui a informação. Essa aqui é minha hipótese, ó. Se A divide B, então existe, vou colocar aqui na língua materna, mas você pode escrever na linguagem matemática, né? Existe, vou falar que existe um x, né? Pertencente aos inteiros. Ó, isso aqui é tal que, tá? Tal que B é igual a x vezes A.
E ainda, né? E ainda, se C divide D, então existe um Y pertencente aos, nossa, aqui aos inteiros, tal que D é igual, né, a Y vezes C. Beleza? Essa parte aqui a gente só conseguiu tirar por quê? Pela definição que a gente já foi colocada aqui pra gente. Então isso daqui é uma coisa que a gente já sabia, já conhece, né? E aqui é da nossa hipótese. Retiramos tudo isso desse conjunto de informações. A partir disso, a partir disso, vamos trabalhar aqui um pouco algebricamente. Se eu fizer essa multiplicação, ó, eu falasse, olha, vou pegar aqui o B vezes o D, e isso dá o quê? Se eu fizer B vezes D, opa, é a mesma coisa que eu fizer X vezes A, né? Vezes Y vezes C. Certo? B vezes D é a mesma coisa que X vezes A. Ou ainda, né? E se eu falar assim, então, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, B vezes D é igual a XY, né? XY vezes A vezes C. Agora, ó, chamando X vezes Y de Z, né? O que que acontece daqui? Dessa introdução aqui, chamando ele de Z, eu posso falar que B vezes D é igual a Z vezes AC. E vou até colocar assim, ó, para ficar mais fácil. Olha o que que eu cheguei. Que B vezes D é igual a Z vezes AC. Mas quando eu olho aqui para minha... Quando eu olho aqui para minha definição de divisibilidade, o que que eu chego? Olha, se eu tenho um número vezes outro e ele é igual a um determinado número, opa, isso quer dizer que esses números tem uma relação de divisibilidade aí. E olha aqui o que acontece. Vamos pegar, isso é um número, B vezes D. Vamos chamar de BD. Esse é um outro número, AC. Esse é um outro número, Z. O que que eu consigo extrair daqui? Consigo extrair daqui, pela minha definição de divisibilidade, que nesse caso aqui, né, AC divide BD. Isso pela definição, né? Pela de... Opa. Percebam que isso é uma demonstração direta, certo? Utilizei somente a definição e fui trabalhando com os conhecimentos matemáticos, com o conhecimento algébrico que eu tinha para chegar nesse resultado, certo? Essa é a primeira parte do vídeo, para não ficar um vídeo muito longo, certo? Fica aqui essa parte. Nos próximos vídeos vou mostrar uma demonstração por contrapositivo, uma demonstração por absurdo para entender. Porque se ficar falho o conceito do que é uma demonstração, que você parte de uma hipótese, chega para chegar numa tese utilizando conhecimento, nada disso vai valer a pena se você fizer somente automático nas outras relações. Então tem sempre esse problema. Só uma questão que ficou para trás nesse vídeo, né? Que é o seguinte. Eu falei aqui que eu parto da minha hipótese para chegar na minha tese. Alguns casos, a gente vai ter uma relação assim, ó. P, C e somente C igual a Q. E aí, por que que acontece isso? Aí nós temos que fazer duas demonstrações. A ida, e a ida meu P, minha afirmação P, né? É
implica em que, e a minha volta fala que implica P, certo? Então, se eu tenho aqui uma sentença colocada desse lado, outra sentença aqui, e tem um C e somente C aqui, isso é C e somente C, né, que a gente fala. Significa o quê? Sentença P implica na sentença Q, e também a sentença Q implica na sentença P. Então, são duas partes que temos que demonstrar. Certo? Isso daqui é interessante, pessoal, porque vai chegar nesses momentos que você vai ter lá esse C e somente C, e aí tem que fazer essas duas partes, porque senão não é válido, você só encontrou um lado daquela sentença, daquela proposição que foi colocada para você. Beleza? Se gostou desse vídeo, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber mais recomendação. Valeu, galera. Até mais.